Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0 e está classificado para a final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o Corinthians e a gente vai falar sobre isso aqui no canal do Fragoso, mas não dessa vez, porque hoje é o momento de analisar a vitória por 1-0 sobre o São Paulo no Allianz Parque, uma vitória que teve polêmica, é bem verdade, mas aqui no canal do Fragoso, você sabe, a gente vai falar muito sobre o jogo por aqui, muito sobre o que os times apresentaram em campo e não só sobre um lance específico. Mas antes de mergulhar na análise do jogo, eu vou me apresentar para você que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Estamos com mais de 73 mil já. Clica no botão inscrever-se se você está chegando agora. Já ativa o sininho que está do lado para você receber sempre uma notificação quando pintar vídeo novo. E todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo para você. Além das lives às sextas-feiras, para nós trocarmos uma ideia ao vivaço. E o tema é você quem manda pelo chat. Depois eu trago mais recados em relação ao canal do Fragoso, agora é hora de mergulhar na análise, né? Porque o Palmeiras, por exemplo, veio com o Vitor Roque no ataque, já era esperada essa mudança, porém sem Piquerez pelo lado esquerdo e de um modo geral isso afeta bastante a construção e principalmente a parte defensiva do Palmeiras, e sem o Gustavo Gomes. Foi para o banco de reservas, o Mikael passou a jogar ao lado do Murilo. Já o Tricolor veio com os 3 zagueiros que se imaginava, com uma diferença. O Tricolor veio com o quarteto ofensivo que, com os 3 zagueiros de um modo geral, não costumava jogar. Teve os seus 3 zagueiros com Cedric e Enzo como alas e o Oscar passou a ser um segundo volante ao lado do Alisson, soltando Lucas e Luciano por dentro para flutuar ali na linha dos volantes do Palmeiras e o Caleri como uma referência. No fim das contas, por conta dessa ousadia do São Paulo, por conta desse desejo de qualidade dentro do seu time e poucas opções defensivas de fato, o natural era o São Paulo buscar a posse da bola. Era o São Paulo falar, eu não vou deixar a bola com você mesmo jogando no Allianz Parque, porque se eu deixar a bola com você, Palmeiras, você vai achar espaço. Eu não tenho as melhores peças de marcação aqui à disposição. As peças que estão no time do meio para frente são peças de construção. O Alisson não é uma peça de marcação. Vamos lembrar que o Alisson é uma peça que lá no Grêmio era um ponta. Foi transformado num segundo volante no São Paulo e agora está atuando como um primeiro volante. O Oscar não é uma peça de marcação, muito pelo contrário, é uma peça de criatividade, peça de construção. Não dá nem para a gente analisar aqui Lucas, Luciano, Oscar, são peças de construção, são peças de finalização. Então, era um São Paulo que chegaria para pegar o protagonismo do jogo, tentar tirar esse protagonismo que seria natural no Allianz Parque do Palmeiras. O fato é que o São Paulo inicialmente conseguiu pegar a bola para ele e conseguiu jogar no campo de ataque, mas não conseguia concluir as suas jogadas. Parava na defesa do Palmeiras. Isso até os 20, 22 minutos foi a toada do jogo. Um São Paulo que sempre tinha a bola, tentava trabalhá-la, tentava achar um espaço dentro da defesa do Palmeiras e não conseguia. Porque o Palmeiras, por mais que não estivesse conseguindo trabalhar com o tempo a posse de bola no campo de ataque, inegavelmente marcava muito bem. O Emiliano Martínez fez uma partidaça. O Richard Rios, outra partidaça. O Veiga, mesmo sendo uma peça mais adiantada, quando voltava para marcar, muito entregue, muito dedicado, muito comprometido no momento sem bola. Além disso, é bom destacar que o Rocha e o Vanderlan souberam trabalhar pelos lados do campo a ideia de impedir cruzamentos, impedir chegadas pela linha de fundo com bons controles ali dos alas. E o Mikael e o Murilo, quando a bola chegava na grande área, apareceram muito bem, tanto para travar uma tentativa de pivô, como em bolas lançadas na área. E aí, o São Paulo tenta, pega a bola, joga para cá, joga para lá, mas não consegue criar. E passa a ser uma posse de bola, por mais que no campo de ataque, pouco produtiva. O Palmeiras, quando encaixa a marcação,
quando o Facundo passa a jogar mais por dentro, deixa de ter menos jogadores ali no corredor central, aí o Palmeiras começa a empurrar o São Paulo para trás. E o Palmeiras, diferentemente do São Paulo, passa a criar oportunidades. Por exemplo, aos 23 minutos, o Vanderlan solta um foguete para a defesa do Rafael. Vamos lembrar que o Everton não precisou fazer uma defesa nesse período. Aos 30 minutos, é o Estevão quem dá um chutaço. Da direita para a esquerda cruzado, a bola passa por cima, mas passa muito perto. Aos 36 minutos, o Vanderlan chega na linha de fundo, cruza e aí a bola sobra para o Estevão finalizar da quina da pequena área, ele acaba chutando por cima. Vale lembrar que aos 5 minutos de jogo, no momento em que o São Paulo era o time que tinha o controle da bola e tudo mais, o Palmeiras foi quem teve a chance de abrir o placar com o Richard Rios soltando um foguete de fora da grande área, exigindo uma defesa do Rafael. E o Everton apenas acompanhando, apenas buscando bolas na linha de fundo ou conseguindo pegar algumas bolas que eram alçadas na área, mas sem ser demandado nesse período do primeiro tempo. Até que aos 43 minutos, o Palmeiras, que havia encaixado a marcação, que começava a empurrar o São Paulo para trás, que fazia com que o Oscar não se sentisse confortável e a partir daí o São Paulo perdesse a capacidade de construir, principalmente deixando o Arboleda muitas vezes com a bola, o Palmeiras encaixa a pressão e o Rafael acaba errando o passe. Porque quando o São Paulo trabalha a bola na saída, o Vitor Roque sobe na direção do Arboleda, o Rafael Veiga sobe na direção do Rafael, o Estevão sobe na direção do Ferrarese muito rapidamente. E aí o Rafael se vê sem condições de ter distância para dar um bicão para frente, olha para o Arboleda para retornar a bola porque o Estevão já está chegando no Ferrarese e quando ele toca, o Arboleda está fazendo um movimento contrário e ele acaba sendo pego no contrapé. Escorrega, desliza, o Vitor Roque já está em cima, recupera a bola e aí vem justamente depois dessa pressão bem feita o lance do pênalti, em que o Vitor Roque recupera essa bola, o Rafael Veiga dá um toquinho, o Estevão finaliza, o Rafael faz a defesa, mas o lance já nem valia mais porque o árbitro acabou marcando o pênalti do Arboleda no Vitor Roque. E aí vem o ponto polêmico do jogo que eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Seguinte, lance interpretativo, o Rafael, ou melhor, o árbitro da partida, viu o passe do Rafael e muito provavelmente, não tenho as imagens do VAR, não tenho os áudios do VAR, mas no momento em que foi checado o lance, o árbitro sinalizou que viu uma bola em que o Vitor Roque tinha domínio, jogou na frente, o Arboleda se colocou no espaço e houve o choque entre Vitor e Arboleda e na visão dele, na interpretação dele, foi uma obstrução faltosa do Arboleda. Se de fato o árbitro disse isso ao VAR, o protocolo do VAR é: ele viu o que aconteceu. Ele viu a bola ser dominada pelo Vitor, ele viu o Vitor jogar essa bola na frente, ele viu o Arboleda se projetar, encostar no Vitor e o Vitor cair. E na interpretação dele, houve o pênalti. O VAR não pode mexer com interpretação. O VAR teria de sinalizar se o árbitro dissesse algo que não aconteceu. Se o árbitro mencionasse algo que na imagem não bate, nada não bate, ele teria que ser chamado. Então, por exemplo, se porventura o Arboleda não tivesse tocado no Vitor e o árbitro menciona que o Vitor foi derrubado por um toque do Arboleda, o VAR tem de falar: vá ao monitor, porque o que você disse não aconteceu. Vá fazer a sua checagem. Mas, se houve o toque do Arboleda no Vitor e esse toque aconteceu, eles se encostam, e o árbitro diz que na interpretação dele, esse toque e essa obstrução do Arboleda foi suficiente para que o Vitor não conseguisse prosseguir na jogada e, portanto, faltosa, o protocolo do VAR demanda não chamar o treinador, não chamar o juiz ao monitor.
explicando exatamente o que se fala sobre o protocolo do VAR. Ah, Fragoso, mas você marcaria o pênalti, não marcaria o pênalti? Aí é outro papo. E dou minha opinião aqui. Vendo e revendo o lance, creio eu que o Vitor Roque se joga antes. Mas é uma interpretação, não tenho certeza disso, vi várias vezes e não tenho certeza disso. No campo onde eu estava, quando aconteceu o lance, eu estava longe, mas quando aconteceu, eu teria marcado. Então, vale o debate, mas assim, não vale mesmo entrar na onda de que, mas isso aconteceu e foi roubado. O Palmeiras foi prejudicado em 2022 e o São Paulo pode se sentir prejudicado nesse ano, por exemplo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Para quem não lembra, em 2022, o Palmeiras teve um impedimento do Calleri na penalidade que o Luciano acabou batendo e fazendo o gol, sem a checagem do impedimento. Aquele lance não teve o traçar de linhas. A CBF admitiu erro de protocolo na Copa do Brasil naquele jogo. E o VAR resetou as imagens. Então, naquele momento o Palmeiras se sentiu injustiçado, agora é o São Paulo quem se sente injustiçado e vida que segue. A análise aqui é sobre o jogo, sobre o todo e não sobre um lance específico. Dito tudo isso, o São Paulo poderia ter acabado com a vantagem que o Veiga construiu fazendo o gol na penalidade 1 minuto depois da bola voltar a rolar. O Calleri tem uma chance claríssima em que ele está absolutamente livre para cabecear e escolher onde vai cabecear dentro da grande área. E acaba cabeceando para fora. Acaba não empatando o jogo por uma incompetência na finalização. Dito tudo isso, o Palmeiras foi o time mais perigoso do primeiro tempo, mesmo com o São Paulo tendo a capacidade de dominar muitas vezes o campo de ataque. Digamos que metade do primeiro tempo foi do São Paulo dominando o campo de ataque, a outra metade foi de um São Paulo com mais posse de bola, porém bem menos produtiva, porém bem menos adiantada no campo, podemos dizer assim, do que na primeira metade do primeiro tempo. O Palmeiras encaixou e conseguiu empurrar mais o São Paulo. E aí no segundo tempo, o Palmeiras aposta nas jogadas de transição e segue travando o São Paulo no meio-campo. O São Paulo, no fim do segundo tempo, tem apenas uma cabeçada perigosa do Calleri e uma sobra de bola que o Alan Franco bate dentro da grande área e ela amassa o Murilo que está parado na frente. Então, toda a posse de bola que o São Paulo teve no primeiro tempo e no segundo tempo não foi suficiente para o São Paulo demandar uma grande defesa do goleiro Everton. E isso mostra a boa capacidade defensiva do Palmeiras. Mas também mostra que o Palmeiras não deveria ter recuado tanto no segundo tempo. Poderia ter jogado um pouco mais. Porém, se defendeu muito bem. Correu risco e soube administrá-lo. Dito isso, o Palmeiras foi mais perigoso do que o São Paulo no segundo tempo também. O Vitor Roque deixa o Facundo na cara do gol. E mais uma vez o Rafael aparece e faz uma grande defesa. Numa falta, o Veiga bate no canto e o Rafael faz a boa defesa. O Oscar, por exemplo, teve uma chance de distância parecida no segundo tempo e acabou batendo por cima, sem demandar a defesa do goleiro Everton. O Estevão recebe uma bola do Rafael Veiga dentro da grande área, bate para o desvio do Sabino e ela passa raspando a trave. Mais uma boa oportunidade do Palmeiras, que ainda tem o Murilo de cabeça ganhando de frente para o gol num cruzamento do Veiga em escanteio e o Rafael pega bem posicionado. Repare quantas vezes eu falei no Rafael e quantas vezes eu falei no Everton. Não à toa, no fim do jogo, foram 14 finalizações do Palmeiras, 8 na direção do gol, contra 6 do São Paulo e só uma na direção do gol. E nós estamos falando de um jogo em que o São Paulo teve 58% de posse de bola no primeiro tempo contra 42% do Palmeiras e no segundo tempo 67% de posse de bola contra 33% do Palmeiras.
São Paulo teve muito mais posse de bola do que o Palmeiras e foi bem menos perigoso do que o Palmeiras. No segundo tempo colocou o Ferreirinha no lugar do Cedric para ser um cara mais envolvente, para ser um cara de drible. Não adiantou muito, Ferreirinha chegou a tentar 2 ou 3 jogadas, mas sempre parava na defesa do Palmeiras bem postada. Nas sobras, depois que passava de um, tinha um segundo jogador já bem posicionado para conseguir roubar. O André Silva entrou no lugar do Luciano para dar mais presença de área. O Igor Vinícius no lugar do Ferrarese para ser um jogador de maior saída e construção e cruzamento. O Eric no lugar do Lucas para também tentar um jogador de mais drible, mais mobilidade. O Lucas já bastante cansado. E o time não conseguiu construir diante de um Palmeiras que só refrescou as suas posições, com o Felipe Anderson no lugar do Facundo, o Flaco no lugar do Vitor Roque, o Aníbal no lugar do Richard Rios, o Gomes reforçando um pouco mais a zaga no lugar do Emiliano Martinez para ser uma peça que povoaria a grande área nos momentos defensivos, e por fim o Mike ocupando a vaga do Estevão. Foi um Palmeiras que travou um São Paulo que se propôs na escalação a ser mais criativo, mais perigoso, ter mais posse de bola, tentar ser mais ousado, conseguiu em certos momentos, principalmente no começo do jogo, dominar um pouco mais o campo de ataque, mas não foi produtivo, não foi criativo e não fez o Everton trabalhar. O Palmeiras passou ileso nesse momento em que tentava entender o que estava acontecendo no confronto e conseguiu crescer, achar espaços, conseguiu buscar finalizações, conseguiu jogadas de linha de fundo, conseguiu marcar pressão, sofrer pênalti e aproveitar a bola parada. Quando encaixou a marcação, começou a jogar mais no campo de ataque. No segundo tempo, nas transições que teve, poderia ter aproveitado mais, poderia ter tido ainda mais. Foi um segundo tempo em que o Palmeiras controlou bem o São Paulo? Sim, mas não foi tão bem quanto poderia nos espaços que o São Paulo passou a dar pelo desespero de ser um jogo de mata. Dito isso, esses clássicos se resolvem nos detalhes mesmo. E no detalhe, o Palmeiras acabou levando a melhor. O São Paulo teve chance para empatar e não conseguiu. O Palmeiras teve chance de ampliar e também não colocou a bola na rede. Ficou no 1-0 mesmo, no gol de pênalti do Rafael Veiga. Uma classificação de um Palmeiras que chegou à fase de mata-mata com a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista, apesar de, nos primeiros jogos, revezar o seu elenco com 2 grupos distintos, contando com reservas e titulares, e quase ficou fora porque o seu grupo era muito forte. Foi muito bem contra o São Bernardo, impositivo, criativo, impediu que o adversário jogasse mesmo atuando fora de casa, mas era uma equipe de Série C. Contra o São Paulo, um adversário mais qualificado, que se propôs a jogar mesmo fora de casa, com jogadores muito interessantes, que tem capacidade de construção e finalização, mas não conseguiu passar pela defesa bem postada do Palmeiras, bem ajeitada do Palmeiras, que protegeu muito bem o goleiro Everton e conseguiu nas escapadas ser perigoso, mas foi mesmo na pressão alta, atrapalhando o goleiro adversário, que o time conseguiu a jogada mais perigosa do jogo e também a penalidade que gerou o gol da vitória. Foi no perfume do suor, como diria Abel Ferreira, mas o Palmeiras está na final com uma defesa que foi muito bem contra um São Paulo com muita vontade de atacar e ser o protagonista. O Palmeiras não foi eficiente e letal com bola, mas aproveitou a bola parada que conseguiu por mérito da sua pressão alta. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo em relação a esse confronto, em relação a essa vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 1-0 no Allianz Parque e o avanço à final. Durante a semana a gente fala mais sobre outros temas específicos desse Palmeiras chegando à final do Campeonato Paulista, além de falar mais sobre Vitor Roque, sobre Emiliano Martinez, que está merecendo, entre outros temas que você inclusive pode sugerir comentando aqui embaixo. Não se esqueça inclusive de clicar no like, que é muito importante, no joinha que está aqui embaixo, é fundamental para o trabalho. No like, e se tiver o botão do hype aí embaixo, já clica no botão do hype também. Tudo isso é relevante para o trabalho que eu realizo diariamente aqui no canal do Fragoso. Se você quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer as maneiras que você tem de apoiar mensalmente esse trabalho que eu faço diariamente. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo e se inscrever no canal. Além disso, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol!